Confusão. Bom, assim, como ontem, né, o professor Adilson e o professor Santarém também já comentaram, fizeram um breve comentário sobre revoluções industriais, para a gente falar sobre Big Data na nossa era agora. Não tem como a gente não voltar um pouquinho lá atrás e ver qual foi o processo que se deu ao que nós temos hoje. Então, assim, eu vou fazer vou tentar ser mais breve possível para não ficar muito repetitivo. Então, assim, nós temos aí um cenário que a gente vem de 3, né? Nós estamos aqui na 4ª Revolução Industrial, como o conceito já está muito consolidado. Nós estamos agora na 4ª Revolução Industrial. Então, nós temos aí um histórico de 3 revoluções grandes, né? As grandes revoluções industriais, que são as 2 primeiras, que são revoluções que tiveram um contexto, assim, cerca de 100 anos, né? A primeira revolução, que a gente pode ver que ela foi marcada pela mecanização, né? O trabalho artesanal sendo substituído pelo trabalho da máquina, né? Assim, a linha de produção sendo já caminhando para ser estabelecida, a produção de carvão, que era a primeira revolução, né? Começou em 1760 na Inglaterra, durou cerca de 100 anos. Então, assim, nós temos o trabalho artesanal, o carvão, que era a matéria-prima utilizada, né, para as máquinas a vapor. Na segunda revolução, nós temos aí um passo, né, depois de 100 anos, 1850, o surgimento já da indústria química e elétrica, né? Então já foi a substituição da máquina a vapor, o surgimento da eletricidade, a matéria-prima passa a ser petróleo e aço, e o surgimento dos meios de comunicação. E o grande boom também dessa segunda grande revolução foram que houve 2 grandes guerras mundiais, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914 a 1918, que acendeu um pouco mais, assim, na descoberta dos meios de comunicação, e a Segunda Grande Guerra, já com o surgimento dos computadores e tal. A terceira revolução, a gente já tem aí o surgimento dos computadores, a transição do mundo analógico para o mundo digital, né? O surgimento da robótica, da internet. Aí a gente tem aí esse impasse, né? Aquela corrida, né? A corrida espacial para a Lua, a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, o grande avanço das ciências, a consolidação do capitalismo com o fim da União Soviética e vários avanços aí na parte da genética, biotecnologia, e o surgimento, né, da grande revolução, né, que podemos dizer que foi um dos maiores inventos e revolucionários da humanidade, que é o telefone celular, que foi inventado em 1973, se eu não me engano. Então, a gente pode ver que de um passo de 100 anos, da primeira revolução para a segunda, a gente tem grandes descobertas, né? E quais eram essas? O que era movido a essas descobertas? A gente pode juntar a necessidade, né, da sociedade e o avanço, né? A tecnologia, ela não é nada mais do que aquela necessidade em produzir bens de consumos e novos processos, não é mesmo? A revolução, aí quando a gente passa para a 4ª Revolução Industrial, ela é totalmente diferente, apesar de ter uma queda, né? A tendência é sempre diminuir um pouco mais entre uma e outra. Ela não é uma quebra, né? Ela não é uma descoberta, ela é uma utilização de tudo que já tem, de tudo que já existe, só que de uma forma uma mudança de quebra de paradigmas. Ela é totalmente a 4ª Revolução Industrial, né, que começou lá em 2000, a terceira revolução até 2010. A 4ª Revolução Industrial, que os grandes estudiosos dizem, né, que a partir de 2011, ela é o surgimento de novas tecnologias super atuais e que veio para ficar.
Quem explica melhor sobre essa grande... sobre todas essas revoluções, num contexto muito, muito legal, assim, muito didático, eu indico para vocês o livro de um alemão chamado Klaus Schwab. Ele é um diretor do Fórum Econômico Mundial e ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, de 2016. É um livro muito interessante e, assim, dá para você entender, tem um contexto muito legal do que foi e do que é agora. Ele chega a dizer, né, também, que faz parte da quarta revolução, as novas tecnologias que ainda estão em processo, né, nós temos aí coisas que ainda estão caminhando, que elas não estão ainda totalmente disponíveis para todos, ainda chega um estudo, por exemplo, o 5G, a computação quântica, e uma coisa que a gente pode pensar, sei lá, alguns poucos anos atrás, a gente podia imaginar que algumas coisas poderiam ser impossíveis de acontecer, mas, na verdade, as coisas estão acontecendo muito mais rápido e estando entre a gente muito mais rápido do que a gente pensa, né? A gente fala, no futuro? Não, o futuro, ele não é... O futuro é agora, né? O futuro não é um futuro muito distante, não. Ele já está acontecendo agora. Por exemplo... a computação quântica, né, ela está sendo estudada ainda, e a simbiose, o que seria essa simbiose? A simbiose é a fusão, né, do homem e a máquina, né, o que a gente pode dizer aí que no futuro não tão muito distante, as máquinas vão se aproximar cada vez mais da inteligência humana, dos sentidos, né, humanos e como se fala, um robô, dos processos, né, do processo humano. E isso está cada vez mais perto e a gente vai viver entre máquinas, né, dividir máquinas e humanos aí. Eu acho que passou aqui sem querer. Big Data. Para isso, a gente vai precisar, né, a quarta revolução industrial, ela está aí para mostrar o que é. Novas tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, big data, computação na nuvem, data-driven. Tudo isso é o que veio para ficar e o que vai permitir novos avanços. Eu estou falando muito rápido, está todo mundo entendendo? Não, super. Ótimo. Tá. Então, eu espero que deu para dar um contexto, né? Bom, com tudo isso, na quarta revolução industrial, a gente pode ver qual foi a transformação que a humanidade sofreu nesses grandes 300 e poucos anos. A gente pode ver que o Homo sapiens, ele era... eu ia falar um pouco da Revolução Agrícola, mas eu achei que ia ficar um pouco era muita coisa. Então, assim, a gente tem a Revolução Agrícola, né? O homem, ele precisava caçar, ele precisava sobreviver, e o instinto de sobrevivência dele era ele precisava se alimentar e ele precisava de um lugar para sobreviver. E a Revolução Agrícola veio com isso, né? Não precisar somente da caça, de poder construir a sua moradia, de poder plantar o seu alimento, e foi evoluindo para isso. Aí a gente dá um salto aí de muitos anos, muitos séculos, e vamos para o Homo faber, né, que é o homem de fábrica, né, ele não passa mais a ser aquele artesão que constrói as seus próprios utensílios e que faz a sua própria, que planta e tal. Ele consegue fazer isso em massa, né, em uma fábrica, construir coisas em grandes quantidades. Então, o Homo faber, né, e passamos do Homo faber, que é o homem de chão de fábrica, que ficava lá, para o Homo data, né, que é o homem de dados, que é o que somos nós agora. Atualmente, nós somos isso. Então, para contextualizar tudo isso, a gente pode ver a comunicação oral, que era lá, né,
comunicação oral, depois passamos para comunicação escrita, e viemos aí para a grande revolução, né, após a comunicação escrita, a grande revolução, com o surgimento da imprensa de Gutenberg, e a comunicação informática com o surgimento dos computadores, e da internet, principalmente. Então, o que a gente pode entender? Que, assim como as sociedades anteriores, os fatores que impulsionam as grandes mudanças, elas são geradas, como eu disse anteriormente, para as necessidades dos indivíduos em vários campos da sociedade, né? E o que modifica tudo isso? A sociedade, ela é modificada e transformada de acordo com um modo que existe na sua época, né? Quais são as grandes descobertas, as grandes invenções do passado, elas foram revolucionárias, assim como as que nós estamos vivendo agora estão sendo revolucionárias. Então, assim, o homem não consegue, se a gente for pegar a história do homem, da humanidade num todo, ele é indissociável da tecnologia e da comunicação. São dois pilares que impulsionam a humanidade a se transformar cada vez mais. Isso é muito interessante para quem tiver interesse. Tem um autor, que é o Yuval Noah Harari, que ele tem, né, o livro Sapiens e 21 lições para o século XXI, também é muito interessante. Ele tem um novo livro também que chama Homo Deus, que é sensacional, assim, para quem quer entender todo esse contexto, é muito legal. Bom, e então a gente vai passar agora para um paradigma, né? Com toda essa mudança, a partir de vamos colocar 2010, vamos sempre partir desse pressuposto. Grandes invenções não tão antigas assim, né? Por exemplo, William Orton, ele era presidente de uma grande empresa de telégrafos. Naquela época, o telégrafo era um super aparelho de comunicação, mais importante, antes do telefone. E ele, quando surgiu o telefone, ele foi totalmente contra e crítico, né? Ele disse, o telefone não passa de um brinquedo elétrico, ele não vai ser levado a sério como meio de comunicação. E ele errou, né? Então, assim, nós temos muito medo daquilo que é novo, e o que nos é desconhecido causa receio. E quando você tem uma coisa que é aquela que está sendo usada agora, aquilo que vem pode causar um estranhamento. Temos um outro caso. A DEC, ela era uma grande empresa de computadores, aqueles computadores que tinham uma sala de, não sei, milhares de metros quadrados para um computador. E ele diz que quando surgiu o computador, né, doméstico, que você podia ter em casa, que ainda era um computador grande, mas em vista daqueles enormes computadores que ocupavam salas, ele também discordou, ele achou que não seria viável, que as pessoas não iriam querer um computador em casa. Ele também errou nesse ponto. O Steve Ballmer, que era presidente da Microsoft e que criticou imensamente o iPhone quando surgiu. Isso nem faz tanto tempo assim, né? Criticou o iPhone, dizer que não tinha nenhuma chance do iPhone ser um sucesso no mercado. Assim, ele foi bem incisivo, não tem chance, não há chances de dar certo. E aí temos aí a Apple como uma segunda maior ou a maior marca de telefonia, uma marca do mundo, né? E aí, quando a gente for pensar, né, o Manuel Castells, que é um espanhol que fala muito sobre a nossa sociedade moderna, ele diz que a tecnologia da informação é para a revolução e as novas fontes de energia, como foram para as revoluções industriais e as sucessivas. Então, ou seja, o que nós temos hoje de tecnologia é o que foi a energia elétrica, o que foi a máquina a vapor quando surgiu. E o motor que rege tudo isso é a curiosidade, né? A produção de bens e serviços e com processos cada vez mais sofisticados. Bom,
o que rege tudo isso, né? O que rege, como eu disse lá na frente, a informação. A informação é um dos itens mais importantes e o principal motivo de todas as revoluções foram a descoberta de informação e a busca por informação. Né, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se alguém já assistiu aqui o filme Inteligência Artificial. Ele é um filme um pouquinho antigo, né? Poxa, 20 anos já, se a gente for pensar. O filme é de 2000. É um filme muito legal, é um filme muito interessante, do Steven Spielberg. E tem uma parte dele que é bem interessante, para quem já assistiu, para quem não assistiu, vou dar um pequeno spoiler, mas vale assistir depois disso, que é assim, é um menino, né, um robô que foi feito em laboratório e foi morar com uma família, e ele acaba se perdendo dessa família e tal, e ele quer encontrar essa família de novo. E aí ele fica vagando por aí e encontra um outro robô, porque na maioria são todos robôs, e vai para uma cidade de robô, onde todas as pessoas são robôs, e ele pede ajuda para encontrar a família dele. Porque ele acha que tinha uma fada, ele precisava encontrar essa fada azul, que é uma fada que vai levar ele até a família dele. E aí esse robô diz para ele, olha, eu sei onde você pode encontrar a fada azul. E leva ele numa espécie de cybercafé, uma coisa parecida. E chegando lá, ele encontra uma sala com uma tela e diz, aqui você pode perguntar para ele o que você quiser, porque qualquer coisa que você quiser, ele vai saber te responder. E aí ele pergunta, tá, mas para você fazer essa pergunta, você tem que pagar $5. E você só tem direito a 2 perguntas. E aí ele diz, tá, mas você precisa pagar, por quê? Porque a informação custa caro. Então, assim, a gente já vê que, puxa, que incrível, né? Tipo, existe uma coisa que você pode perguntar qualquer coisa, sobre qualquer coisa, que ele vai saber te responder. E aí a gente pode associar isso ao quê? Ao Google hoje, né? A gente pode perguntar qualquer coisa sobre qualquer coisa. E naquela época, no ano 2000, o Google não era ainda, nós não tínhamos ainda esse acesso como nós temos hoje em qualquer lugar, por qualquer meio. Então, assim, a informação, nada vale mais do que a informação. Para você ter informação, você precisa pagar por ela. Né? E fazendo um link com esse mesmo assunto sobre o Google, né? O que o Google é? O que o Google é? Como era antes do Google? Então, assim, tem o Asimov, que tem um livro também chamado Escolha da Catástrofe, de 79. Ele também já previa o Google, né? O que ele chamava de uma grande biblioteca computada global, né? O que seria essa biblioteca global? É o que a gente tem hoje, né? Tudo catalogado ali, o Google catalogando o máximo de conhecimento, o máximo de informação que está sendo gerada a todo momento. Então, vale a pena também. Asimov também foi um grande visionário, assim, muitas coisas que ele escreveu na década de 70, na década de 80, a gente está provando agora. Ele é o que também que criou as 3 leis da robótica, e é bem legal, assim, eu indico também, quem quiser se aprofundar um pouco mais, pesquisar um pouquinho sobre Asimov. E que tem o livro também, o filme, o Eu, Robô, que também faz um link sobre as leis da robótica bem legal. E dentro desse contexto de informação, a gente paga pela informação, a informação custa, que informação que a gente tem acesso, quanto que a gente vai capitalizar essa informação, a gente passou de uma economia, a gente vive agora uma economia movida a dados, né? Se a gente for ver a história da internet, a história da web desde o seu surgimento lá em 1969, mais ou menos, a gente tem a web 1.0. Foi criada uma rede de computadores. Essa rede de computadores, ela era muito limitada, e aí começou, a partir do momento que ela democratizou o acesso à informação que existia dentro dessa rede de computadores, ela era só para ser consumida. Só. O que tinha nela era o que você
que você poderia ter acesso era somente o que tinha lá. Você não conseguia, você só consumia conteúdo da rede. Depois veio a Web 2.0, se transformou em uma rede de pessoas. O usuário, aquele que está usando aquela rede, ele está consumindo e produzindo. Democratização da produção do conteúdo. Então, assim, eu não vou só consumir uma notícia que está lá. Eu posso produzir uma notícia, surgimento dos blogs, redes sociais, né? Aquelas mais antigas, que tinham umas mensagens, agora não me lembro, ICQ, IQC, uma coisa assim. Surgimento dos blogs, de provedores de internet. E aí passamos aí a Web 3.0, que é um pouquinho mais recente, cerca de menos de 15 anos, web que se chama agora web inteligente. A gente produz, a gente consome e a gente agrega valor a tudo aquilo que está lá. Qual que é a grande sacada disso tudo, né? Depois que você tem, você consegue agregar valor, conhecimento e contextualizar tudo isso dentro de uma coisa só, o que você tem? Você tem ali, você pode capitalizar isso. Só que você precisa de um insumo. Qual que é esse insumo? São os dados. Então, a famosa frase, né? Os dados são o novo petróleo, que é de um matemático inglês, que falou lá em 2006, o produto somos nós. Se você não paga por ele, o produto é você está pagando com seus dados. A gente tem aí um exemplo, né? Tanto que, como o dado é tão valioso, hoje, e no começo do ano, antes da pandemia, mais ou menos no meio da pandemia, começou a queda, o petróleo caiu muito o valor do barril de petróleo. Chegou a custar $7 e 30 centavos em alguns lugares. E uma assinatura do Netflix tá custando aí cerca de $16. Então, assim, o que é mais valioso, né? Se a gente for fazer essa comparação, poxa, a Netflix, quanto que a Netflix sabe sobre você? O que ela sabe sobre você? Muito mais do que você mesmo, praticamente. Netflix e outros, né? Eu dei o exemplo da Netflix, mas, por exemplo, saiu uma pesquisa há uns 2 meses atrás, mais ou menos, que saiu um laudo de 191 páginas que o Spotify listou, saiu uma pesquisa de que o Spotify, de 191 páginas só com coisas que o Spotify tem acesso e sabe sobre cada usuário. Então, assim, é muita coisa, né? Não é só a nossa geolocalização, sobre os nossos gostos musicais, e não, assim, as coisas vão muito além disso. E dentro disso, o que precisa? Tá, a gente está numa revolução tecnológica, mas ela funciona como? Eu fazendo uma pesquisa, falei, eu acho que dá para fazer isso. Eu dei o nome de ABC da revolução tecnológica, né? Qual que é a pirâmide disso tudo? O que é inteligência artificial, Big Data e computação na nuvem. Então, é a pirâmide, é a tríade. Para tudo isso funcionar, precisa disso. Não tem como inteligência artificial funcionar sem dados, não tem como funcionar sem ter um lugar para esses dados serem armazenados. Dando um exemplo aí, bem hipotético, para a gente ilustrar um pouco melhor, por exemplo, em 2000, a gente tinha aqui 15 empresas globais, as maiores 15 empresas do mundo. A gente pode perceber aqui, ó, Coca-Cola, Microsoft, IBM, Intel, Nokia, e a gente tinha algumas empresas de tecnologia, já tinha, mas porque eram poucas e eram as pioneiras que se tornaram pioneiras e ficaram por muito tempo. Mas a gente tinha aí, tem muita empresa da área automobilística e tinha muitas empresas de petróleo também, né? Aqui, no caso, nos anos 2000, a gente ainda tinha muitas empresas automobilísticas. Se a gente for pegar em 1990, por exemplo, as grandes eram a maioria de energia elétrica e de empresas petrolíferas.
E não é, como eu disse lá no começo, né? De uma revolução industrial para outra, a gente caminhou, a humanidade caminhou assim em um desenvolvimento de um espaço de tempo de 100 anos. E conforme for, agora, a partir dos anos 90, com o surgimento da internet, as coisas estão acontecendo muito, muito rápido. Então, se a gente pegar o ano 2000, a gente verifica 2018. Poxa, são 18 anos, mas olha o tanto que já mudou, né? Qual é o ranking? Olha só, empresas de tecnologia, somente. A gente tem aí 2 ou 3 empresas de automobilísticas, que ainda também são empresas importantes, mas o top 5 é sempre as empresas de tecnologia. Isso em 2018. A gente pode ver, saiu uma pesquisa, um ranking desse ano, essa pesquisa é de julho, o ranking de 2020, nós temos empresas de tecnologia e financeira. O que apareceu aqui, a única é que McDonald's também está sempre no topo, porque é a maior rede de fast food do mundo. Então aí, a gente tem a Amazon, que se consolidou como a maior empresa de valor de mercado maior do mundo, né? E Apple tá sempre na briga, Amazon, Apple e Google, assim, o Google já foi um pouquinho mais, desceu um pouquinho, mas tá sempre ali na briga. E aí vem na briga, a gente pode ver também, se a gente for fazer uma análise maior, empresas norte-americanas ou empresas... E aí tem no meio ali a Alibaba, né, que é o grande império chinês, e aí agora não entrou nesse ranking também, mas está lá em uma posição um pouquinho mais abaixo. TikTok, né, que também é oriental e está nessa briga aí, subindo e crescendo cada vez mais. Falando de tudo isso, como que todo esse processo se dá? Precisa de quê? O Big Data, né? O que é o Big Data? A gente fala assim, o que é Big Data? É um banco de dados? É um software? Não, né? Como que a gente vai trabalhar o Big Data? Como que o profissional da informação vai identificar? Eu posso trabalhar com Big Data, eu posso trabalhar com governança de dados? Como? Né? Como que isso lidar? A gente precisa de ter todo esse conhecimento prévio, a gente precisa entender o que é um dado, né? Qual que é o ciclo dele, o que ele vale, o que eu faço com ele, para onde que ele vai, né? De onde ele vem, o que ele vai, onde existe, onde dorme, basicamente isso. Então, assim, os dados são um novo petróleo. A gente pode dizer também que, assim como o petróleo, ele precisa ser extraído, lapidado, né? Ele precisa ser refinado, lapidado não, refinado, e tal como o petróleo, existe um perigo que corre risco de vazar, né? E quando vaza é um problema. Só que a grande diferença do petróleo é que ele é um bem, uma fonte, assim como o petróleo, né? É uma fonte esgotável, uma hora ela vai acabar. O dado, ele é uma fonte inesgotável, né? Então, ele tá aí o tempo todo sendo produzido e não vai se esgotar. Como a gente pode explicar, assim, o Big Data, ele é um pouco complexo, tem processos, tem coisas que eu não vou entrar um pouco nessa seara de explicar qual que é o processo, porque eu acho que demandaria um pouco mais, seria muito teórico e um pouco mais complexo. Então, assim, a gente pode dizer, se alguém perguntar o que é Big Data, é um conjunto de metodologias que a gente utiliza para capturar, armazenar e processar um grande volume de dados. Mas, assim, é um grande volume de dados para empresas, assim, como as grandes Big Techs. Assim, elas trabalham com volumes de dados, milhões de volumes de dados, não é um banco de dados. A gente pode dizer, o meu software, o meu banco de dados de alunos da minha rede de bibliotecas é um Big Data? Talvez, depende, mas não tanto. Então, assim, eu preciso desse processo para eu poder fazer a acurácia desses dados, né? Não é um software, não é um banco de dados. Se você tem um banco de dados, você não tem um Big Data.
Você tem um banco de dados com milhões de registros. Você tem muitos registros, mas você não tem um Big Data. Para você poder ter um Big Data, você precisa ter todo um processo. E assim, para você fazer um projeto de Big Data para uma empresa, você precisa ter conhecimento técnico do negócio. O principal do Big Data para ele tem diversos processos que para você poder atuar com ele, você não precisa ter conhecimento só dos dados, você precisa ter conhecimento prévio do tipo de negócio, o objetivo, claro, para que aquele negócio serve para você poder extrair o máximo de valor e é o valor mais importante daquilo para você poder tomar decisões. Então, assim, se você não tem informação, eu não tenho informação. Hoje a gente se fala assim, eu não tenho mais informação, eu tenho dado. Né? Então, as grandes empresas, elas estão olhando muito para isso, as grandes empresas que têm grandes bancos, trabalham com Big Data, ela tem, não, eu tenho isso aqui, não, eu tenho o dado, eu quero dados, eu quero visualizar isso aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso visualizar todos esses dados para eu tomar minhas decisões. Então, aí tem a chamada cultura data-driven, né, que é a tomada de decisões baseadas em dados, somente em dados. A datificação, o professor Adilson falou sobre ela ontem, né, falou um pouco sobre ela, sobre os 5 Vs que são importantes: volume, veracidade, velocidade, volume, velocidade, veracidade, vulnerabilidade e valor. E tem outros 5, eles vai sempre surgindo alguns novos. Então, a gente precisa trabalhar os processos dos 5 Vs, que são os 5 Vs principais, e que para toda a acurácia de Big Data precisa passar por esses processos. Então, para quem quiser saber um pouco mais, pode me perguntar que eu posso indicar algumas leituras sobre os 5 Vs, mas o professor Adilson e também explicou e disse que escreveu um artigo sobre, agora não me recordo o nome, sobre isso também, é bem interessante. E porque tudo isso, assim, sozinhos, dados não dizem nada, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que visualizar tudo isso para poder tomar as decisões certas. Agora vamos entrar no nosso aqui. Tá, o que é um Big Data? A gente deu aí um conceito. Quem utiliza? Redes sociais também. Mas aí, o que a gente faz, né? Está sendo muito falado, o que as redes sociais sabem, quem que acessa os nossos dados, o que fazem com os nossos dados, o que a gente sabe sobre isso, né? Se você não sabe, você acha que você tá lá nas suas redes sociais, o nosso aparelho celular está acessando tudo que a gente faz o tempo inteiro, não só o celular, né? Hoje em dia tudo, né? Internet das coisas, que na verdade não é internet das coisas, a gente pode falar que é internet de todas as coisas, né? Porque tudo está conectado. Então, quem vigia e quem é vigiado? Quem vigia? Né? As grandes da tecnologia. Quem é vigiado? Nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. E dados recebidos, dados analisados. O quanto que as empresas, elas conseguem acessar dos nossos dados, o que a gente permite que elas acessem e o quão esses dados são importantes. Aí elas vão analisar o que é importante. É importante eu saber a sua geolocalização, né? Agora a gente pode ter o exemplo. Estamos numa pandemia. As empresas de telefonia, o que é importante para elas agora nesse momento? É saber a minha geolocalização, aonde é que eu fui, se eu estive em um lugar onde tinha uma maior concentração de pessoas. O que eu vou analisar? Eu posso ter acesso a muitos dados pessoais, dados seus, através dos meus aplicativos ou de e-mails, enfim, e eu vou escolher o que eu quero, para que você vai servir para mim naquele momento, para determinado processo. E aí você fala, poxa, mas tá, né, esses dados, eles são acessados, mas existe um comando, né? Existe um comando. Esse comando, o que trabalha para fazer tudo isso? São os algoritmos. Os algoritmos, eles nascem puros. A gente fala, o algoritmo é o grande vilão,
é o algoritmo. A gente faz uma pesquisa no Google sobre qualquer tipo de produto, qualquer coisa, a gente fala, a gente não precisa necessariamente escreve, a gente fala, e aí, de repente, 300 mil propagandas o tempo inteiro te acompanham em todos os lugares. É o algoritmo. É culpa do algoritmo. É o algoritmo do Google, é o algoritmo não sei da onde, não sei das quantas. Tá, o algoritmo, ele nasce puro. Ele foi feito para um determinado fim. Mas quem corrompe ele é quem está programando. Né? Então, os dados, quer dizer, quem corrompe ele são os dados. Então, assim, ele só precisa de determinados dados. E aí ele vai ficar te perseguindo ali por um bom tempo. E isso, consequentemente, gera, né, uma grande violação de privacidade. A gente tem uma sensação de que nós temos a sensação de que não estamos sozinhos. A gente não é anônimo, nós não somos mais anônimos. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizer assim, eu não tenho rede social, então eu não estou sendo vigiada. Será que não? Você não tem, você não tem Facebook, Twitter, Instagram, sei lá, que mais? TikTok, WhatsApp. Tá, mas você tem e-mail, você tem uma conta, porque hoje, assim, as pessoas são digitais, se você não tá na internet, você tá ali indiretamente, você tá num banco de dados, e a partir do momento que você tá no banco de dados, você tem um CPF. Você é uma pessoa, você tem um CPF, então você tá, sim, sendo vigiado, né? Assim, a sociedade da vigilância, né? O tempo inteiro. Se a gente for voltando a falar dos algoritmos, a gente tem um fenômeno chamado filter bubble, que é o filtro bolha. Cada indivíduo existe dentro da sua própria bolha, né? Então, assim, eu tenho a minha bolha informacional, eu tenho a minha bolha na internet, cada um tem a sua bolha, porque cada um tem os seus gostos, os seus costumes, os seus hábitos, a sua rede de pessoas, e isso tudo vai identificar você, né? Para determinar isso, vai te identificar, vai te customizar na internet. Na internet, você é conhecido, eu não sou conhecida pela Nathalie, eu sou conhecida pelo determinado gosto musical, pelos determinados locais que eu frequento. E isso vai alterar também a minha capacidade de identificar os meus próprios gostos. Porque às vezes eu nem tenho. Quantas vezes você viu uma propaganda, alguma coisa que te apareceu, você estava fazendo uma outra coisa e de repente aparece uma coisa totalmente diferente e você, às vezes, até muitas vezes, incentivado a consumir algum tipo de conteúdo, ou comprar, ou então se perde na sua navegação, você está lendo um texto sobre uma coisa, vê uma outra, clica no link e vai para uma coisa totalmente diferente, daqui a pouco você está... É isso, são esses rastros que a gente vai deixando pela rede que vai fazendo com que a gente se torne um indivíduo digital que muitas vezes não é a gente, né? Como nós somos na vida real. Isso vai influenciando tudo, né? Influencia nossa vida pessoal, nossos gostos, nosso comportamento, em diversos campos da nossa vida. E esse filtro bolha, o que ele utiliza para fazer? O profiling e o microtarget. O profiling é identificar, o microtarget é a utilização desses gostos a partir de cliques aleatórios que você vai dando, ele vai formar o seu profiling. Por quê? Pelos Big Data e cookies. Cookies, para quem não sabe, é o nosso rastro digital. Tudo que a gente faz na internet fica nos cookies. E é através dessas duas coisas que a gente vai... que a gente acaba se moldando e se dando, né? Se a gente se dá totalmente para todas as redes sociais e tudo mais. E a gente fala, eu não pago pelo Facebook, eu não pago pelo Instagram, eu não pago para usar o WhatsApp. Será que você não paga? Tá, você não paga com dinheiro, mas você paga com dados. E então existe também uma outra
uma outra coisa, chama Zero Rating, que é, não existe almoço grátis. Poxa, peraí, almoço grátis não existe internet grátis. Como que funciona o Zero Rating? Quando as empresas de telefonia, por exemplo, a maioria delas aqui, te oferece um serviço para você não vai pagar pelo condicionamento de dados móveis, para você utilizar o WhatsApp, para você utilizar o Facebook e o Instagram. Você não paga. Mesmo se você não tiver aquele crédito suficiente para utilizar os dados móveis, você vai conseguir continuar utilizando mesmo assim. Então, mas isso nossa, porque a minha operadora é muito legal, ela quer me fidelizar como cliente? Não, claro que não. Ela quer o quê? Ela quer consumir, ela quer os dados, seus dados para utilizar por alguma coisa, né? Então, assim, não existe internet grátis. Vamos mudar essa frase, tipo, não existe almoço grátis. Não existe internet grátis. Quais são as consequências disso tudo? Negativas? Existem pontos positivos também. Eu falo sempre só mais das negativas. A massificação de desinformação. É o que a gente está vivendo agora. Fake news, né? Desinformação o tempo inteiro. O disparo de desinformação o tempo inteiro. Isso é um perigo, é uma luta que a gente vai ter por muito, muito tempo ainda. E eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque também é um outro assunto. E uma coisa que é muito interessante, assim, que eu digo, a gente fala um pouco do Facebook, mas ainda é uma das redes sociais mais utilizadas, apesar do Instagram ter tido um aumento, assim, explodiu, assim, da pandemia para cá. O Facebook já teve uma queda de usuários, mas ainda assim continua. Por quê? Porque ele é um meio muito, muito fácil e muito utilizado para fins de propaganda e marketing. Mas é assim, quando a gente pensa, poxa, o Facebook está me oferecendo isso, é porque não sei o quê, o Facebook, ele oferece pra gente só aquilo que a gente mais gosta. O que a gente mais gosta? A gente. Então, assim, tudo que ele sabe sobre a gente é o que a gente mostrou para ele, o que ele quer. Então, ele sabe tudo que é aquilo que a gente gosta, que é a gente mesmo. Falando do Facebook, não sei, acredito que todos conheçam o grande escândalo da Cambridge Analytica, que foi das eleições presidenciais americanas de 2016, né? O Trump contra a Hillary. E, assim, para quem não conhece, foi o Facebook, a Cambridge Analytica, ela conseguiu coletar 50 milhões de contas no Facebook através de um aplicativo. Esse aplicativo se chama This is Your Digital Life. Ele era um aplicativo que pagava para as pessoas fazerem um teste de personalidade. Só que ele dizia que era para fins acadêmicos. Então, ele pagava em troca de acessar os seus dados. E o Facebook tinha, a Cambridge Analytica era uma empresa de Big Data, né, de análise de dados, que conseguia fazer essas coisas, e o Facebook tem diversos, né, esse tipo de aplicativos e tal. Você faz lá quem você seria do sexo oposto, que animal você seria, tudo isso a gente vai lá e cede, tipo, para você precisa acessar seus dados para isso, tal, vamos acessá-los. E você tá lá, concordo, nunca lê termos, ninguém nunca leu termos de nada, e a gente só sai concordando e aceitando. E nisso a gente fala, poxa, mas como que ele soube disso? Porque a gente concedeu, a gente deu consentimento para tal. Então, 50 milhões. O que ele fez com essas 50 milhões de contas? Fizeram um cruzamento de dados e traçaram o perfil dos eleitores americanos. Só que tem um detalhe, não foi só do perfil de cada pessoa, e sim da sua rede num todo. Né? Então, assim, não foi só eu não cedi só os meus dados, eu estava cedendo também na minha rede de amigos. E nisso foi feito diversos perfis para disparar fake news, para disparar coisas contra
a candidata oposta, que era a Hillary, né, saiu um escândalo e tal, de uma coisa que não era verdade, e o Facebook se absteu disso, né, ficou bem quietinho lá, e o escândalo só veio acontecer depois que um funcionário lá do TI, ele veio e contou, né, jogou isso para uma jornalista, e eles contaram, e foi um escândalo na época, mas demorou um pouquinho, o Facebook ficou quieto, não se pronunciou, demorou para se pronunciar, e depois disso, que foi o julgamento, o Mark foi para julgamento para a corte e tal, que o Facebook mudou os termos de privacidade e tal. Para quem não conhece a história e tiver interesse, existe um filme, né, Privacidade Hackeada da Netflix, que conta um pouquinho, assim, é um pouco romantizada, não é, assim, ao pé da letra, mas dá para ter uma noção também sobre isso. O que eu também, eu gosto muito de fazer associações históricas com as coisas, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente entender. A gente aprendeu, né, sobre revoluções industriais lá na matéria de história e tal. Eu também tenho formação em história, então eu gosto de associar isso. E, assim, eu li um artigo muito interessante o ano passado, que se chamava Neofeudalismo, né, o neofeudalismo. Eu falei, poxa, que interessante, o que seria o neofeudalismo? E, assim, se a gente for comparar, ela é praticamente o que nós estamos vivendo hoje. O que foi o feudalismo, né? O feudalismo eram os grandes reis, as grandes famílias, que eles tinham uma grande propriedade privada de terra, que eles cediam essas terras para os pobres, os vassalos, trabalharem lá em troca da produção, né? Então, assim, a pessoa trabalhava lá, não pagava pela propriedade, mas ela tinha que produzir, e ela era como se fosse um escravo disso. E o que nós somos hoje? Nós trocamos, né? O nosso feudalismo digital nós somos escravos das grandes da tecnologia, das empresas de tecnologia, porque eles são os senhores feudais e nós somos os vassalos. Só que a nossa servidão é voluntária. A gente está lá não porque necessariamente a gente precisa, e sim porque a gente quer. A gente quer, tá? Não é? E trazendo um pouco para bem assim, atual, assim, para o hoje, agora, vou falar um pouquinho sobre a época que a gente está vivendo. Na pandemia, a gente teve uma mudança, um cenário assim, boom, assim, de repente. Tudo que já estava acontecendo antes, todos os processos que estavam caminhando, eles foram acelerados com a pandemia, né? Os grandes bancos, saiu um relatório de Big Data, acho que foi em maio, abril, mais ou menos, sobre o mundial, que também teve, assim, um boom, assim, grandes empresas começaram a trabalhar com isso, todos os processos começaram a ser acelerados, por quê? Porque tempo é dinheiro, informação é dinheiro, dado é dinheiro. Então, quem não trabalha com dado, quem não tem acesso à informação rápida, ela está perdendo dinheiro, né? Tempo. E com a pandemia, ela só veio isso, a China, a corrida da China, essa briga da China com os Estados Unidos pelo monopólio tecnológico, brigas, Rússia no meio, e querendo monitorar a internet, e tudo mais, assim, é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro, né? E o que a pandemia veio mostrar para a gente é que a gente está cada vez mais vulnerável e que o mundo está acontecendo, as coisas estão se transformando e a gente, por vezes, assim, por horas, talvez a gente não esteja tão preparado para acompanhar isso, porque simplesmente não é um processo, como eu disse, né, de uma revolução para outra, não é um processo de 100 anos. E, assim, a pandemia, ela veio agilizar processos de anos, talvez em meses. Então, é difícil acompanhar, e é só as grandes. Então, assim, a briga é as grandes. As grandes, elas vão lá brigando entre elas, né? Você vê a briga do TikTok, Estados Unidos querendo proibir e tal. E é briga de cachorro grande, é briga de bilhões de dólares, bilhões no meio, e a gente fica lá, só como consumidor e só fornecendo mais insumo para eles. Para a gente
conseguir, como que tá? Mas existe em tudo isso, qual a parte ruim da internet, de como a gente vive, como a gente é vulnerável dentro da internet, como que a gente está exposto o tempo todo, né? Na pandemia a gente teve um exemplo aqui do Brasil, vamos por aqui, que teve até, eu escrevi um artigo sobre isso, né? As tecnologias de geolocalização e os bancos de Big Data para identificar aglomerações e controlar a pandemia. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar o link do artigo. O que as empresas de telefonia fizeram? Vamos pegar os nossos bancos, no banco de o nosso Big Data, e vamos identificar aqui quais são onde você está, né? Você esteve perto, próximo a alguém que que foi contaminado, você saiu de casa naquele período que era para ficar em casa, você estava em aglomerações, então assim, só que não foi permitido isso, não foi consentido, né? Foi direto ao que estava lá. Então, assim, as empresas de telefonia se juntaram e falaram assim, tô aqui, ó, eu tô te dando acesso a todos os meus clientes, todo mundo que utiliza a minha operadora tá aqui, ó, e você tem acesso à localização dela em tempo real. Então, assim, tinha uns através de Bluetooth ou através de mapas de calor que são dados anonimizados, né? São dados que não configuram você, não me configura eu, Nathalie, simplesmente o meu celular, através de antenas e tal. Mas mesmo assim, há um risco de violação de privacidade. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E qual que é a ética? A ética digital, na verdade, a gente pode dizer que é ética de dados, né? Hoje a gente está trocando tudo que a gente puder trocar pela palavra, a gente vai colocar dados no meio. Os dados, eles estão em tudo. Então, se a gente for dizer qual que é a ética, né? A gente for estudar a ética lá atrás, quando a gente estudava filosofia, o que é ética? A ética é você saber se comportar em sociedade, respeitar o próximo, bababá. E a ética digital, qual que é a ética dos dados? A ética dos dados, ela implica em observar e verificar quais são as implicações que a sociedade vai ter com os princípios que interagem com os outros, né? Quais são os princípios do mundo digital hoje, da revolução tecnológica? Como que eles vão conversar entre eles, tá? Eu tenho um produto aqui, eu posso oferecer esse produto ele é confiável, ele vai me garantir uma privacidade, o que ele vai me oferecer? E ele vai conversar, porque eu não posso ter um produto, por exemplo, a Amazon. Existem casos, por exemplo, da Amazon, da Alexia, que estava acessando, ela consegue coletar os dados, as conversas, as coisas, mesmo desligadas. E houve vazamento de dados aí. A gente já viu diversos exemplos de vazamentos de dados de muitas grandes empresas, de coisas, inclusive aqui no Brasil. Né, tem um grande exemplo aí, tem um exemplo muito legal da Target, é uma rede de farmácias, de supermercado farmácia nos Estados Unidos, que trabalha com Big Data e que consegue monitorar, olha só para vocês verem, um caso, esse é um dos casos mais comentados, um pai recebeu uma mensagem oferecendo para ele coisas de bebê, fraldas, coisas de bebê. E ele morava só ele e uma filha adolescente. E ele achou estranho, falou, não, olha, vocês estão me oferecendo coisas, não tem ninguém grávida aqui, só mora eu e minha filha, ela é adolescente e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu acho que, né, o que quis dizer? Sua filha que a filha adolescente dele poderia estar grávida. Por quê? Porque só pelo gosto dela que ela começou a ir lá e comprar perfumes com aromas diferentes. Então, eles identificaram que ela poderia, pelo tipo de perfume, pelo aroma, pelos produtos que ela estava comprando,
inconscientemente ela poderia estar grávida e depois ela veio a estar mesmo grávida. Então, assim, isso é perigoso. Olha a violação de privacidade aí. Como que a empresa pode deduzir que eu estaria grávida assim, antes mesmo de eu saber? Não que ela tenha comprado um teste, mas sim pelos produtos que ela estava consumindo. Isso é muito perigoso, sabe? Muito perigoso mesmo. O que a gente fala hoje, as casas, né? Casa totalmente conectada, internet das coisas. Uma geladeira totalmente digital, conectada, onde ela me informa quais são os produtos que eu preciso comprar, ou então, muito mais, ela está conectada diretamente com um aplicativo que vai avisar o supermercado de tudo que está precisando e que o supermercado vai fazer a compra para mim e vai me mandar a compra para minha casa. Né? Então, quão isso é inofensivo? Será que ele é inofensivo? Tá, a praticidade eu não preciso fazer uma lista de compras. A minha geladeira está contabilizando quantos ovos eu tenho, quantos ovos eu vou usar por quantos dias. Então, a gente tem que pensar o que tudo isso envolve. Envolve ética. Precisa de ter ética para tudo isso funcionar sem que a gente seja prejudicado, ou então que exista uma revolução. Para quem já assistiu Eu, Robô, existe a revolução dos robôs, né? Todos eles se voltem contra a gente, mas isso não acontece, não vai acontecer, mas pode acontecer uma coisa bem parecida. Direito à privacidade, direito à proteção de dados. É uma parte que eu já vou entrar nessa do que eu disse, né? O direito à privacidade, ela só voltando um pouquinho sobre a ética digital, o que está sendo pedido agora com as leis de proteção de dados que existem na União Europeia e agora a nossa, que entrou em vigor agora, né, dia 18, graças a Deus. A ética digital, ela precisa ser, o que vai dizer o que é ética digital? Produtos. Existem um termo chamado Privacy by Design, Privacy by Security, que é a privacidade baseada no design. Que é? Ele tem que ser, desde o princípio, desde a sua invenção, desde que ele foi feito, ele já tem que vir com os princípios éticos, os princípios de privacidade nele. Não, eu não posso ter um produto e colocar esses princípios nele. Privacy by Design é isso, ele já tem que vir de fábrica, ele já tem que ser feito com todos esses princípios. O direito à privacidade, o direito à proteção de dados, parece que é a mesma coisa, mas na verdade tem um pouquinho de diferença. O direito à privacidade é um direito que é garantido pela Constituição, né? É um direito... Eu coloquei uma colinha aqui, porque... Quando fala de lei, a gente tem que dar uma cola, né? É o direito da personalidade. O direito da personalidade, ele está no âmbito aí do direito privado. O que é esse direito à privacidade? O direito são invioláveis, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Então, assim, eu não posso, qualquer seara que seja, principalmente o Estado, ele não pode violar esse direito. Protegido pela Constituição, é um direito fundamental, está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, nem o Estado, que é a força maior, o pilar maior, ele não tem o direito de violar a minha privacidade como indivíduo. O direito à proteção de dados, ele é diferente. Por quê? Porque ele vem para preservar e assegurar que os dados, nossos dados pessoais, não estejam sendo utilizados de maneira abusiva. Então, a gente pode ver que é parecido, é um princípio que precisa do outro, mas que tem uma diferença um pouquinho, tem algumas diferenças aí. Se a gente for dizer, dentro do direito à privacidade e proteção de dados, e o que assegura tudo isso também, aqui no Brasil, eu vou citar,
que temos uma lei que chama Marco Civil da Internet, que é a Lei 2.965, de 2014, que ela vai dizer, os princípios do Marco Civil é neutralidade da rede, fiscalização e privacidade. Então, são os 3 princípios do Marco Civil da Internet. Foi um grande avanço ter essa lei, porque assegura que os provedores de internet, todas as empresas que trabalham com os nossos dados, elas têm que seguir tais regras, e muitas decisões são baseadas com os princípios do Marco Civil. A LGPD, que é uma lei que foi feita em 2018, virou uma novela, nós temos aí 2 anos, vai promulgar, não vai, não sei o quê, vai entrar em vigor, não vai, não ia entrar em vigor por causa da pandemia, foi, depois não foi, é uma bagunça, mas agora eu acho que vai, agora foi, quer dizer, né, na verdade, só que, assim, é um desafio muito grande. O professor comentou ontem, né, na palestra de ontem, que é uma coisa à parte. Eu acho que para a gente discutir um pouco de LGPD é uma parte muito densa para a gente entrar. Eu acho que especialistas em direito existem muitos aí. Eu venho estudando bastante sobre LGPD, mas também não tenho um pouco de dificuldade, porque é um pouco complexo. Mas é uma coisa é uma parte também que eu gosto bastante, que eu pretendo me aprofundar. Mas assim, eu acho que é importante saber, todos nós teremos que saber, principalmente a gente, porque todos, né, todas as empresas terão que se adaptar. Então, assim, vai impactar o nosso trabalho, sim. Vai impactar, principalmente nós que trabalhamos com usuários, por exemplo. Vai impactar nisso, nós vamos ter que saber qual que é o procedimento que a empresa vai utilizar com os dados dos nossos usuários. Nós temos, né, dados dos nossos usuários, dados pessoais sensíveis, né, dados pessoais. O que é um dado pessoal sensível? Qualquer dado que identifica, caracteriza uma pessoa. Então, nome, documento, raça, cor, qualquer coisa que identifique uma pessoa, que pode ser cruzado um dado e outro e consiga identificar eu, Nathalie, né, isso é um dado pessoal sensível e não pode ser tratado sem consentimento. E a LGPD, ela surgiu de uma necessidade, né, que existe lá já na União Europeia, que lá eles é a GDPR, que a nossa lei está muito baseada na deles, e assim, eu acho que vai funcionar bastante, apesar de ser Brasil, né, ela vai funcionar porque nós temos aí os órgãos do governo que vão fiscalizar isso. Só que ela vai valer para tudo, né? Não só pro governo. Então, ela vai ter que valer para todo mundo. Não é só para mim, não é só para instituições privadas, não. As instituições públicas, inclusive. Então, assim, ela vai evitar que os dados sejam tratados de maneira indevida. Quando há vazamentos de dados, o que preciso fazer? Qual que é a tomada de decisão que tem que ser feito? Qual que é o processo, né? Voltando lá naquilo que eu disse da pandemia, a utilização de dados anonimizados das empresas de telefonia. Tá, eu não autorizei, porque houve casos, né, por exemplo, de pessoas receberem telefone, isso não aconteceu aqui no Brasil, teve exemplos, acho que, se eu não me engano, foi no Panamá, que eles estavam monitorando, assim, aqui o monitoramento não foi nem tão rígido, mas assim, na China, por exemplo, utilização de mapas de calor e reconhecimento facial, geolocalização, assim, no Panamá também foi bem rígido, de ligar para a pessoa, falar, você saiu tal dia, tal hora, você teve contato com tal e tal pessoa, e toda essa rede de pessoas foram avisadas e são comunicadas, mas aí você liga para uma pessoa e diz, olha, você estava com tal pessoa, tal dia, e essa tal pessoa, sei lá, a pessoa era casada e ela estava com uma pessoa, ela estava numa relação extraconjugal. Então, o que impacta isso, né? Até onde essa vigilância pode ir? Então, a gente tem que pensar tudo isso. E isso tudo é um processo que demanda muito cuidado, é um processo muito delicado.